Olá, eu sou o Engenheiro Magno e nesse vídeo irei falar sobre o Visual Ventus. O Visual Ventus é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Passo Fundo e ajuda os engenheiros, projetistas, estudantes de engenharia a dimensionar as cargas de vento em estruturas de galpões, estruturas metálicas. Nesse vídeo vou fazer um exemplo e mostrar as principais ferramentas disponíveis. Para esse vídeo eu separei um galpão padrão, uma estrutura metálica de duas águas, em que tem 20 metros de largura, 32 de comprimento e 11 metros de altura até a parte inferior da cumieira. Abrindo o programa, ele já mostra na tela inicial um desenho esquemático e pergunta as medidas da estrutura. Então, com base no projeto, eu já sei que a largura B são 20 metros, o comprimento A são 32, a altura até a parte inferior do telhado, são 11 metros, a distância entre pórticos no meu projeto são 8 metros, então a distância de uma treliça para outra são de 8 metros. Na parte de baixo eu posso definir o ângulo do telhado ou indicar a altura da cumieira, o que for mais fácil, no meu caso a altura da cumieira, que é de 1 metro. Áreas das aberturas só será utilizado caso esse galpão não seja simétrico. O que eu quero dizer com isso? Que um dos lados, vamos supor que o lado direito seja diferente do lado esquerdo com relação às aberturas. E isso implica no coeficiente de pressão interna da edificação. Então, vamos supor que a face A, que é essa que está indicada como A1, A2 e A3, possua uma porta aberta, que sempre fica aberta, ou seja, uma abertura fixa, de 6 metros quadrados, por exemplo. E do lado B, existam janelas que ora estão abertas, ora estão fechadas, que somam uma área total aí de 3 metros quadrados. Então, de 6 para 3 tem uma diferença. Então eu tenho que alterar as medidas lançando, respectivamente, na coluna fixa, se for uma abertura fixa, ou móvel, se for uma abertura móvel, por exemplo, um basculante, uma janela, uma porta, que ora está aberta, ora está fechada. Como a nossa estrutura é uma estrutura simétrica, eu não vou precisar utilizar destas duas colunas. Marquei as medidas, clico em confirmar para que o programa dimensione a inclinação do telhado, o B1, que na verdade são as faces indicadas com a letra C, e pela letra D, que é o fundo, e o A1 e o A2, a letra A1, A2 e o que sobrar é o A3. Então, no caso, o meu A1 e o meu A2 são iguais a 8. Então, eu posso deduzir que o A3 é 16, que é o que sobrou para chegar em 32. Clico em continuar. Nesta tela, defino a velocidade básica do vento, de acordo com cada região do Brasil. Aqui os valores variam de 30 a 50 metros por segundo. Na minha região, a área de São Paulo está em torno de 40 a 45. Eu vou adotar 40 metros por segundo. Clico em continuar. Na próxima aba, eu tenho os fatores de ponderação, o fator S1, que leva em consideração a topografia da região. Eu tenho três possibilidades de fator S1. Tenho o fator S1 padrão, que é para terreno plano fracamente acidentado, que o S1 fica igual a 1. Tenho vales profundos protegidos do vento de qualquer direção, que aí o S1 cai para 0,9. E tenho o talude morro, que aí é seguindo as especificações do desenho ao lado. Então eu definindo a altura da edificação, que é a cota Z, a inclinação do morro ou do talude e a altura desse morro ou talude, ele calcula o S1. No nosso caso, vou adotar o terreno plano fracamente acidentado. Clique em continuar. No fator S2, eu preciso definir a categoria do terreno e aí especificar em que local está a minha edificação, se é numa área rural, se é próximo a um lago, se é uma área urbana ou se é uma área altamente
densa com prédios, galpões, obstáculos elevados. Então, cada opção dessas representa uma dessas características que eu falei. No meu caso, como é uma área urbanizada e com obstáculos com altura média em torno de 10 metros, eu vou utilizar a categoria 4. A classe da edificação leva em consideração a maior dimensão da edificação. Esse valor ele já busca da aba Geometria, onde definimos a largura, o comprimento e a altura. Tanto é que nesta tela eu não consigo editar esse valor. Eu só posso editar esse valor se eu mudar a geometria da edificação. Voltando ao fator S2, ele já deixa pré-selecionada a opção B, porque esta é a que se enquadra na minha maior dimensão. Dimensões entre 20 e 50 metros. Definido a categoria do terreno e a classe da edificação, clique em calcular. Pronto, o S2 ficou em 0,85. Clico em continuar. No fator S3, o fator estatístico leva em consideração a importância da edificação. Então, quanto mais ela é importante para aquele meio, para aquela região, maior vai ser o fator S3. Por exemplo, se eu colocar grupo 1, que são as edificações como hospitais, quartéis de bombeiro, central de abastecimento de água, de energia, qualquer outro que implique na segurança ou no conforto de uma região, ou até em preste socorro, eu vou utilizar o grupo 1. O fator S3 aumenta para 1,1. Se eu for para o lado mais comum, as áreas, os edifícios comerciais como lojas, ou residenciais como prédios, casas, e industriais como fábricas, em que tem um alto fator de ocupação, o fator S3 cai para 1. Se for diminuindo o número de ocupação, o fator de ocupação ou a importância, esse valor vai caindo. Por exemplo, no grupo 3 já caiu para 0,95. O nosso caso é um galpão com alta taxa, alto fator de ocupação. Dentro dele funciona uma empresa. Então eu vou utilizar o grupo 2. Fator S3 igual a 1 e clique em continuar. Pronto. O coeficiente de pressão externa já foi dimensionado para o vento a 0 graus e para o vento a 90. Clicando em continuar, eu também tenho o coeficiente de pressão externa no telhado para as duas direções de vento e também o CP médio nas áreas de maior influência do vento no telhado. Novamente em continuar, eu tenho que definir as características para o cálculo adequado do coeficiente de pressão interna. Lembra que eu falei na geometria das áreas de aberturas? Então, se por um acaso foi necessário editar essas áreas de acordo com a característica da edificação, por ela não ser simétrica e possuir aberturas diferenciadas em faces opostas, no CPI deve-se habilitar a última opção, porque aí o programa vai utilizar aquelas medidas utilizadas aqui na área da geometria para dimensionar o valor correto do coeficiente de pressão interna. Caso seja simétrico, pode-se utilizar qualquer uma das outras opções. Por exemplo, edificações efetivamente estanques e com janelas fixas que têm uma probabilidade desprezível de serem rompidas por acidente. Então, o coeficiente de pressão interna é 0,2 ou 0. Abertura dominante em uma face paralela ao vento. Eu tenho duas opções: abertura dominante não situada em zona de alta sucção externa e abertura dominante situada em zona de alta sucção externa. O que quer dizer isso? Para eu saber se a abertura dominante está ou não na área de alta sucção, eu tenho que olhar o coeficiente de pressão externa e aí avaliar, com vento a 0 graus, se ela está na área 3, ou a área B3, que é uma área de baixa pressão externa, né? Ou se é na área 1, B1, A2 e B2. E se for a 90 graus, ele está na área C2 ou D2, por exemplo. Então, eu tenho que me atentar à região em que a abertura está situada. A abertura dominante em uma face, as outras faces de igual permeabilidade. Então, ele está dizendo que, olha,
você tem alguma abertura em uma face e ela é dominante com relação às outras, ou seja, é muito maior do que as outras, e as outras têm a mesma permeabilidade entre si, então se for, esse é o seu caso. Por exemplo, um galpão em que só tem a porta de entrada, ele é totalmente estanque nas demais paredes. Então ele vai ter 4 paredes, uma ele vai ter a abertura de entrada, e as outras 3, as laterais e a do fundo, elas são totalmente estanques. Então este é um dos casos. 4 faces igualmente permeáveis, aí, ou seja, ou é 4 faces com a mesma área de abertura, ou é 4 faces totalmente impermeáveis. E 2 faces opostas igualmente permeáveis às outras faces impermeáveis. Então, o nosso caso é esse. Porque eu tenho 2 faces permeáveis, que é a parte da frente e o fundo, as duas vão ter uma porta e as laterais vão ser igualmente impermeáveis. Clique em continuar e aí está feita a simulação do coeficiente de pressão interno, já combinado com o coeficiente de pressão externa. E clicando em continuar novamente, eu tenho o valor das cargas de acordo com a resultante dos coeficientes de pressão interno e externo. Então, o que o programa faz? Ele soma os valores e a partir dessa somatória ele calcula a carga a partir da pressão de vento. E aí cabe o projetista, o engenheiro, quem estiver analisando o relatório, avaliar qual que é a pior situação no vento a 0 graus e no vento a 90 graus. E com essa definição, lançar os carregamentos na estrutura. Novamente, clicando em continuar, eu posso gerar o relatório. E aí ter a memória de cálculo completa do dimensionamento das cargas de vento. Aqui nós temos as informações geométricas que adotamos. Temos a velocidade básica do vento adotado, os fatores S1, S2, S3, e o dimensionamento da pressão dinâmica do vento. O valor da pressão dinâmica que depois multiplicado pelos coeficientes, pela resultante do coeficiente de pressão interna e pressão externa, chega-se ao valor do carregamento. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Foi uma apresentação breve aí do Visual Ventos, ferramenta muito fácil de operar e que auxilia muito aí no dimensionamento de cargas de vento. Fico por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Até lá!